Buenas, enquanto tomamos um mate, vamos conversar mais um pouquinho. E desta feita, vamos continuar falando sobre algumas coisas que eu considero importantes no nosso dia a dia. Entendo que a função desse canal, a minha ideia ao criar esse canal, é ser sempre propositivo. Esse canal não deve ser apenas um espaço de críticas, muito pelo contrário. A crítica deve ser a construção de uma nova ideia, a construção de uma nova proposta. E não vou fugir desta responsabilidade mesmo diante dos desafios que nós temos. Esse é o IPV Ponto de Vista. Eu sou o professor Gilto e gostaria de te convidar a continuar com esse vídeo, a continuar no nosso canal, a deixar o seu like, ao tocar o sininho e também a se inscrever conosco para que a gente possa continuar trabalhando com vocês. A inscrição de vocês não me traz dividendos financeiros, mas me dá a satisfação de estar conversando com cada vez mais pessoas. Nós, do IPV Ponto de Vista, como eu disse antes, temos a pretensão, somos bastante pretensiosos, de ser propositivos. E quando falei sobre a situação do Rio Grande do Sul, me cobraram isso. Disseram, mas então, tchê, o que tu propõe? Afinal de contas, tem vários governadores no Rio Grande e não solucionaram o problema. Então, tu diz que tem propostas, apresente-as. E eu pensei bastante sobre esse assunto. Eu vou me ajeitar um pouco, porque a coisa é encrespada. Mas a grande verdade é que a situação do Rio Grande, como de alguns outros estados da federação, passa pela própria concepção de federalismo, que é um assunto bem diferente que eu não vou entrar, claro, nesse momento, porque estou aqui para trazer algumas propostas. Bom, a primeira coisa importante é que os rio-grandenses do Sul, do Brasil, precisam saber é que o Rio Grande tem um tal de Caixa Único. É um lugar criado por um dos governos antigos com o objetivo de melhor gerir os recursos públicos, mas que na verdade serve para que se mascare a realidade em que nós vivemos e, de maneira um pouco mais profunda, acaba escondendo de fato para onde está indo o dinheiro e da onde vem o dinheiro. Ou seja, no Rio Grande do Sul, a gente não sabe exatamente aonde está o dinheiro de cada coisa. E, então, entendemos que é importante começar por aí. O governador vencedor das atuais eleições disse que o problema dos salários atrasados no Rio Grande do Sul era uma questão de gerenciamento de caixa. E eu entendi que ele tinha razão. Se arrecadava 2 bilhões e 600 milhões e gastava 1 bilhão e 600, tinha 1 bilhão que podia ser trabalhado esse processo. Então, se priorizasse a folha de pagamento, você poderia pagar efetivamente os funcionários antes, ou seja, em dia. Não estou aqui falando de aumento, nem de melhorias, não, estou falando daquilo que é devido nas atuais circunstâncias. Então isso não era impossível, eu entendi que o governador estava correto na sua colocação. Até porque um governador anterior, não o anterior, mas o segundo antecessor, pagava em dia os salários e em uma das suas entrevistas disse que fazia isso. Primeiro pagava o funcionário, depois pagava o resto. Mas isso também não soluciona o problema do Rio Grande, porque a demanda pelos salários vai aumentando, as receitas estão estagnadas e os governos do Rio Grande do Sul estão cada vez mais atrelados a gerenciar caixa. Então, qual a solução? Não tem mágica e não tem coisa fácil. E eu vou dizer aquilo que ninguém quer falar, aquilo que ninguém quer ouvir, mas que é a solução clara. Todo mundo faz de conta que não sabe o que é isso, porque ninguém quer começar a discutir isso de fato.
O problema do Rio Grande passa pela gerência, mas não gerência de caixa, passa pela gerência de Estado do Rio Grande que queremos. E não estou falando aqui do Estado mínimo, do Estado máximo, do Estado socialista, do Estado capitalista, do Estado liberal, do não liberal. Estou falando aqui do Estado que nós queremos, que não é tudo para um lado e nem tudo para o outro. Um Estado, na minha concepção, ele tem que contemplar várias partes, tem que contemplar vários interesses. Então, o gerenciamento do Estado passa, sim, pela questão da distribuição tributária do Rio Grande, de uma nova concepção tributária. E o passivo que se construiu no Rio Grande do Sul por várias gestões passa, sim, pela rediscussão dos impostos. Não existe outra forma. Não existe fórmula mágica. Porque nesse momento o Estado está tirando tudo que pode do funcionalismo. O resto que pode. Está praticamente jogando no chão o plano de carreira dos professores. Está desestimulando a segurança pública. Não presta mais assistência. Não tem mais construção de infraestrutura. E quando isso acabar? Porque as propostas do Estado é, digamos assim, um AS infantil para um cara que está com câncer. O Estado não está propondo quimioterapia, está propondo um AS infantil para o cara que está com câncer. Não vai resolver coisa nenhuma. Daqui 2, 3 anos vão voltar a discutir de novo o que mais nós vamos tirar dos funcionários. E aí? Vamos vender as estatais do Rio Grande? Vender as estatais do Rio Grande é a solução? Solução para quê? Já se vendeu tantas estatais no Rio Grande e a crise só aumentou. Então, tem algumas estatais que de fato não têm uma função social. E, portanto, estatal que não tem função social, ela pode ser sim colocada à venda. Mas não da forma como se faz as privatizações no nosso país. Eu considero as privatizações no nosso país o maior dano, a maior imoralidade pública que se comete. Não estou falando aqui que o cara está vendendo e roubando, não. Eu estou falando aqui que é uma imoralidade e uma indecência. Porque você pega um patrimônio pago, construído pelo povo, e vende para um cara, para um grupo privado. Por que você não vende esse patrimônio construído pelo povo para o povo de novo? Por que você não vende as ações para o cidadão? Pense nisso. Os países desenvolvidos fizeram isso. Mas não é a solução. A solução passa por uma mudança nas matrizes tributárias e na abertura do caixa do Rio Grande, das contas do Rio Grande, para que todos os rio-grandenses saibam disso. Eu sugiro duas coisas. Se 52% da folha de pagamento é de inativos, nós temos que separar trabalhadores inativos dos trabalhadores da ativa. E eu hoje estou na ativa, mas quero ir para a inatividade quando eu me aposentar e quero ter lá na inatividade uma aposentadoria digna, respeitar os meus direitos. Mas se continuar dessa forma, isso não vai acontecer. Então eu proponho isso. Para começar, se separe as duas coisas. Segundo, está se tirando do caixa do Estado para se pagar trabalhadores inativos. Isso é claro, isso é óbvio. Vai precisar caixa do Estado para pagar? É claro que vai. Mas nós temos que separar as coisas. E a partir desse momento, criarmos um divisor. O recurso que vai para pagar os funcionários ativos tem que ser estancado, não pode ser colocado no caixa único. Ele tem que ter um fundo próprio, definido, claro, imexível, para que os funcionários que estão na ativa possam ir para a ativa, garantindo o seu salário a partir das suas contribuições e da contribuição patronal do Estado. E os inativos nós temos que continuar buscando recursos do caixa único. Não tem outro jeito. Mas esse caixa único tem que ser tratado de outra forma. Nós precisamos colocar nesse caixa único, na verdade, uma cláusula, uma rúbrica e criar um fundo especial para os funcionários nativos que hoje são inativos no Estado. Esse fundo passa por algumas questões que eu considero importantes. Se nós gastamos hoje R$1 bilhão para pagar funcionários inativos, vamos continuar gastando R$1 bilhão ou mais, porque vai aumentar os inativos.
E nós precisamos começar a colocar dinheiro então nesse fundo. E o dinheiro vem no primeiro momento todo do Caixa Único. No segundo momento tem que ser construído novos parâmetros. Se o governador do Rio Grande está propondo a contribuição dos inativos, lá na Assembleia, que eu sou contra, mas se isso acontecer, são 18%. Então serão 180 milhões que tem que ir direto para esse caixa. Não pode ir para o Caixa Único para reverter em outras coisas e acabar não pagando os inativos. Se os inativos contribuem, esse recurso tem que ficar para eles. Isso não chega. É claro que não. Mas nós temos outra situação também importante. A infraestrutura do Rio Grande, a geração de energia e muitas outras atividades no Rio Grande foram construídos com os fundos de pensões dos rio-grandenses. Isso tem que ser dito também. E na hora das privatizações se venderam essas empresas e não se pensou em ressarcir esses fundos. Aqueles milhões e bilhões que tivemos nos nossos fundos de pensão foram para onde? Foram e construíram o quê? Então, quando se falar em privatização de novo, temos que pensar em duas coisas. Na hora que formos vender a geração de energia da CE, temos que colocar lá uma cláusula que um percentual daquele valor da energia gerada, não simplesmente da compra do patrimônio, mas da energia gerada, tem que ir também para esse caixa dos inativos, porque desse caixa saiu para se produzir energia no Rio Grande. E não adianta vir me dizer que isso foi financiamento do Banco Mundial, não sei mais o quê, porque o financiamento foi do Banco Mundial para tudo isso. Mas quem pagou as prestações do Banco Mundial foram, sim, os recursos dos fundos de pensões dos rio-grandenses. É só investigar para ver. A mesma coisa, está se criando muitos pedágios por aí, pedágio, e nós estamos pagando pedágio. A sociedade paga pedágio, sim. As estradas foram construídas também com recursos dos nossos fundos de pensão. Então, quando se faz um pedágio, se coloca lá R$1, ou 10%, ou 15% de todo o carro que passar por lá, esse recurso também vai para o caixa dos inativos. Porque se nós tivermos um público de inatividade fixo, nós vamos poder, então, construir fundos para cobrir esse fundo, porque a gente sabe que as pessoas, com o tempo, faz parte da vida, vão partir dessa para a eternidade. E esse fundo, no momento que for estancado, os ativos tendo a garantia do seu pagamento da forma atual, com a contribuição atual, para aqueles que estão na atividade hoje, com o tempo eles vão passar. E esse gasto com esse fundo vai diminuir. Mas nós precisamos garantir recursos. E outra situação não tem como escapar. O Rio Grande do Sul precisa, sim, discutir uma alíquota, para cobrir esses gastos. Esses gastos não foram feitos pelos funcionários inativos do Rio Grande. Eles foram feitos pela má gestão do governo do Rio Grande. O governo do Rio Grande representa a sociedade do Rio Grande. E é claro que a sociedade do Rio Grande vai ter que participar também disso. Mas tem que ser de uma forma clara. Se for 5%, 3%, 2%, eles têm que ir diretamente para esse fundo para cobrir os gastos com os inativos. E assim nós teremos em 15, 20 anos o Rio Grande do Sul com as suas contas sanadas. Sem destruir a educação, sem destruir o futuro do Rio Grande, garantindo segurança para os gaúchos, garantindo infraestrutura para os gaúchos. Mas temos que atacar os problemas de frente. Temos que enfrentar a realidade e falar a verdade. Chega de contar história para os rio-grandenses. Governador do Rio Grande, tu precisa dizer para os rio-grandenses o que precisa ser feito de fato para solucionar o problema e não ficar jogando em cima de 2, 3 categorias a carga pela má gestão do Rio Grande histórica, mas que o senhor sim faz parte dessa gestão, porque o senhor é nosso governador. Assuma essa responsabilidade e diga para os rio-grandenses que o senhor vai sim abrir esse caixa que é um mistério e vai construir projetos e programas que destinam recursos especificamente para acabar com esse passivo no Rio Grande. Não tem outro jeito. O senhor sabe disso, eu sei disso. Com todo o respeito, temos que enfrentar, temos que lutar, porque a história do Rio Grande é de enfrentamento de lutas. Não tem que ser só professores e policiais e outros funcionários do Estado, da saúde, da assistência, que paguem por tudo que se fez de errado no Rio Grande. Se tem coisa errada no Rio Grande, os rio-grandenses vão ter que solucionar. E o senhor é a pessoa indicada, o senhor é a pessoa escolhida para começar a dar um norte para isso. E não ficar enrolando e perseguindo algumas categorias
não ficar querendo entregar o Estado para grupos privados que vão se apropriar da educação, da saúde, da segurança desse nosso Estado. O senhor sabe o que eu estou falando. Assuma a sua responsabilidade e comece a resolver os problemas do Rio Grande.